nós daremos início a uma nova série de mensagens, cujo tema é Verdade Transformadora. Quem participou aqui do período da Quaresma, no último sermão, no último domingo, deve se lembrar que, enquanto o pastor Jefferson pregava sobre a ressurreição, ele ensinou a ressurreição não como uma verdade, apenas como informação, mas como um encontro que nos coloca de joelho. Uma verdade que transforma. Porque hoje nós vivemos em um tempo onde a verdade ela foi fragmentada. Isso a gente vê na cultura. Cada um define a sua verdade, adapta o seu jeito, escolhe onde a verdade pode ou não interferir em sua própria vida. Mas as Escrituras estão repletas de conselhos e ensinamentos e nos apresenta uma outra realidade. Existe uma verdade que informa, que não apenas informa, mas também transforma. E por isso, nós começaremos essa série, que será nos próximos 3 domingos, na carta de Paulo a Tito, olhando para o primeiro capítulo. Porque, no fundo, o problema que Paulo ele trata nesta carta não está apenas em Creta, a cidade na qual estava Tito, mas aparece na nossa vida também, e é isso que nós veremos. Vamos ao texto? Tito, capítulo 1, verso 1. Acho que vai transmitir aí para vocês. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe luz à sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. A razão de eu tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, para que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, não ávido por lucros desonestos. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Esta é a palavra do Senhor. Curva a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai, reconhecemos diante de Ti a nossa falência espiritual, o nosso problema, o nosso pecado, a nossa necessidade que temos de sermos confrontados pela Sua palavra, de termos o nosso coração colocado no lugar correto, pela autoridade que vem da Tua palavra. Por isso, nós suplicamos, fala conosco essa manhã, fala conosco por meio do Teu Espírito, que a Sua verdade, Senhor Deus, seja plantada em nosso coração como uma semente que gemina e produz fruto, que transforme de fato o nosso coração de dentro para fora,
que essa mensagem, Senhor Deus, não seja atrapalhada pela minha performance, mas seja usada pelo Teu Espírito para tocar corações e transformar vidas. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Meus queridos, talvez vocês já tenham assistido a um episódio clássico do Eu, a Patroa e as Crianças, em que o Júnior, ele tira uma nota ruim em álgebra. Se você não assistiu, deixa eu te resumir. Ele recebe um D, mas aí com uma caneta, aquele D, ele transforma em um A. E pior, ele chega em casa orgulhoso dessa nova nota. E o pai, macaco velho, Michael Caio, vocês conhecem, né? Logo ele percebe a fraude, conversa com a sua esposa, mas ao invés de confrontá-lo naquela hora, ele cria um cenário. Ele organiza uma festa, ele contrata a banda, ele entrega presentes, ele chama o professor de álgebra para estar presente naquela festa, e tudo para comemorar o aparente sucesso do seu filho. E Júnior, ele está lá, no centro da festa, cercado de celebração, mas por dentro, agoniado, porque ele sabe, ele tem o status de quem tirou o A, mas a consciência de quem foi reprovado. E talvez, sem perceber, muitos de nós vivamos exatamente assim no seio da igreja. A gente aprende a editar a nossa vida, a gente aprende o vocabulário, a gente veste a roupa certa, a gente está aqui na festa religiosa todos os domingos, mas por dentro, será que alguma coisa mudou? A geografia interna mudou ou continua a mesma coisa? Porque se a gente for parar para pensar, a gente tem um A, parece um A, mas na verdade é um D. E isso não se sustenta, porque sustentar uma vida que não corresponde à verdade, uma vida de aparência, exige um esforço que a gente não consegue manter. Por isso, nós temos que nos perguntar, e nós vamos nos perguntar olhando para esse texto, onde em nossa vida existe mais aparência do que realidade? É exatamente isso que o texto vai confrontar, não apenas um erro de comportamento, mas uma vida construída em aparência. Não apenas gente que abandonou a verdade, mas gente que vive ou que convive com a verdade sem ser transformado por ela. Então nós veremos que a igreja de Cristo, ela é formada quando a verdade deixa de ser apenas algo que a gente concorda e passa a ser algo que governa a nossa vida e governa o nosso coração. Nessa passagem, Paulo vai nos mostrar 3 movimentos em que a verdade realiza para formar a igreja de Cristo. O primeiro movimento é verdade que forma o interior. Segundo, verdade que organiza a comunidade. Terceiro, verdade que expõe a falsidade. E esse é o meu primeiro ponto. A verdade que forma o interior. Isso fica visível do verso 1 até o verso 4. Olhemos para o texto novamente. Acompanhe comigo a leitura do verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. A expressão central aqui, meus irmãos, e é central inclusive nesses 4 primeiros versos, é o conhecimento da verdade que conduz à piedade. A palavra utilizada por Paulo aqui é epignosis. Ele não está falando de qualquer conhecimento, ele não está falando de gnoses, de uma mera informação. Ele está falando de um conhecimento que é pleno, que é apropriado, que toma as rédeas da vida. É o tipo de conhecimento que não fica apenas no nível intelectual, mas se expressa na realidade do nosso cotidiano, na jornada da nossa vida. E por que Paulo está dizendo isso? Isso fica muito mais claro quando a gente lê o contexto, para quem ele escreve, no qual Tito está lá para cumprir uma missão. Vamos ler do verso 10 ao 14, porque Paulo ele vai descrever aí, nessa sessão, homens cheios de discurso, mas vazios de transformação. Diz o verso 10, pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores.
especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, Tito, para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas e nem mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Percebe o contexto? Não é nada fácil. Faladores, enganadores, gente arruinando família, ensinando o que não deve, tudo isso por ganância. Isso não surge no vazio, porque Paulo escreve a Tito, que está em Creta, que tinha uma cultura marcada pela distorção da verdade. Não era um desvio pontual, era o ambiente em que eles se encontravam. Mentira era algo normal naquele ambiente, e o problema é que a igreja começava a refletir esse padrão. Eles tinham informação, mas as suas ações revelavam incoerência com a verdade. E Paulo vai direto ao ponto quando no verso 1 ele vai dizer o conhecimento da verdade. Ele qualifica esse conhecimento. Esse conhecimento tem que ser o conhecimento da verdade, que não é um conceito filosófico, é um conteúdo revelado, é o evangelho, em contraste, inclusive, com aquilo que ele escreve no verso 14. Não são mitos judaicos, não são verdades inventadas pelo homem, é a verdade revelada por Deus. Ou seja, é o conhecimento que o próprio Deus é a fonte primária e a autoridade sobre a qual essa vida precisa ser vivida baseada na verdade. Então, esse conhecimento da verdade vai descrever uma vida orientada por Deus. Sabe alguém que passa a tomar decisões complicadas, fáceis, grandes ou pequenas, à luz da vontade de Deus? Mas esse conhecimento também descreve uma reverência prática, sabe? Não apenas quando a gente vem para o culto, levanta as nossas mãos em sinal de adoração a Deus, mas ao longo da semana, no jeito de falar, no jeito de agir, no jeito de tratar as pessoas. Esse conhecimento também descreve um modo de viver alinhado com quem Deus é, uma vida que é vivida refletindo o caráter santo de Deus. Não é aparência, é coerência espiritual. E perceba uma coisa, que às vezes a gente pode se enganar em alguns contextos, inclusive no cenário brasileiro, contextos de igreja, né? O ponto de partida não é a piedade. O ponto de partida não é a função que a gente exerce, o dízimo que a gente dá. O ponto de partida é outra coisa. O ponto de partida é a verdade revelada por Deus, que alcança o nosso coração e transforma a nossa vida de dentro para fora. Ou seja, a piedade, ela é resultado natural de um coração que foi alcançado pela verdade do Evangelho. Por isso, um conhecimento da verdade que não produz piedade é um grande problema que a gente precisa resolver. E o apóstolo Paulo, ele apresenta tudo isso. No verso 2, ele vai dizer que essa verdade vem de Deus, que não mente. E no verso 3, ele vai dizer que o veículo, o meio pelo qual essa verdade se propaga, foi confiada à pregação do evangelho. Isso no verso 3. Então, a gente tem um fluxo aqui, um fluxo claro. Deus, verdade, pregação, conhecimento e piedade. Mas não se engane, não é um esquema mecânico, né? É a dinâmica pela qual Deus faz a sua verdade operar em nossos corações e mudar a nossa vida. O verdadeiro conhecimento de Deus, então, a gente pode concluir que não fica só na teoria, naquilo que a gente imagina que é certo ou errado, na forma como a gente pensa ou na forma como a gente organiza as palavras. O conhecimento da verdade de Deus forma o nosso coração e muda a nossa vida. E sabe qual que é o nosso problema? É que a gente não rejeita a verdade, a gente convive com ela, sem se render a ela. A gente ouve pregações no trânsito, enquanto a gente está indo para o trabalho, para a academia, para a faculdade. A gente lê deuses falsos durante a semana, nos encontros com os PGs. Nós temos acesso a conteúdo
o tempo todo, mas no fundo a gente faz algo sutil. Nós selecionamos onde a verdade de Deus pode ou não interferir em nossas vidas. A gente faz uma dicotomia, a gente separa, essa aqui é a área que Deus pode operar, e essa daqui é a área que está sob o meu controle. Talvez na forma como a gente reage com o nosso cônjuge ou com nossos filhos, quando a gente é contrariado. Talvez no padrão de conversas que a gente leva no saguão da empresa ou da faculdade. Talvez naquilo que a gente consome na internet, quando ninguém está vendo. Cuidado, é um alerta que o apóstolo Paulo nos faz esta manhã por meio dessa carta, porque pode existir áreas da nossa vida que não está plenamente transformada, que ainda não há conhecimento apropriado da verdade que Deus revela, porque a verdade só começa a transformar a nossa vida quando ela deixa de ser algo que a gente concorda, que a gente acha bonito, e passa a ser algo no qual a gente se rende e começa a obedecer. João Calvino, ele escreveu isso nas suas Institutas, no primeiro livro. Ele diz o seguinte: conhecimento verdadeiro de Deus não pode permanecer estéril. Ele necessariamente produz reverência e obediência. E o que eu estou querendo dizer? Não é só vir aqui aos domingos, receber a palavra, ter acesso a todos esses conteúdos, mas é buscar se alinhar, ou alinhar as suas ações, as suas próprias vidas, aquilo que Deus está falando todos os dias. Eu preciso disso, você precisa disso. Nós carecemos da intervenção de Deus, nós carecemos da verdade de Deus produzindo em nós aquilo que Ele deseja, e Ele deseja uma vida piedosa, uma vida reverente, uma vida que se rende a Ele, e uma vida que abençoa outras vidas por meio dessa verdade que é poderosa para transformar corações. Amém? Mas a verdade que forma o interior não para em nós, não para em mim, não para em você, não para no indivíduo. Ela também estrutura, organiza e dá forma à comunidade, dá forma à igreja. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo mostra a seguir, que é o segundo ponto do meu sermão. A verdade que organiza a comunidade. E para a gente avançar, eu quero que você acompanhe comigo a leitura do verso 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruir. Essa expressão, colocar em ordem, não fala apenas de organização. Ela carrega uma ideia de corrigir aquilo que está fora do lugar, de reformar o que foi deformado, desajustado, desalinhado. Ou seja, a igreja em Creta já existia, mas não estava saudável. Nós lemos isso no texto. Ela tinha sintomas de problema, havia estrutura. A igreja funcionava de alguma forma, tinha louvor, tinha oração, tinha palavra, mas faltava alinhamento com a verdade. Era uma igreja vulnerável aos enganadores, exposta a muitas dificuldades. Por quê? A estrutura por si só, meus irmãos, não garante saúde. A etiqueta não garante saúde. O rótulo não garante saúde. Quando a verdade não governa, até a comunidade começa a sair do lugar. Por isso, o apóstolo Paulo, ele não começa com métodos. Não sei se vocês observaram isso no verso 5. Ele começa com pessoas. Isso revela algo fundamental. Deus, ele não organiza a igreja por métodos. Ele organiza por meio de pessoas transformadas pela verdade. E é assim que a verdade organiza a comunidade, formando líderes cujo caráter sustenta a vida da igreja. Vamos ver como Paulo faz isso? Ou como ele ensina isso? A partir do verso 6. É preciso que o presbítero ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, e não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, não ávido por lucros desonestos,
É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. Paulo ele não começa com habilidades. Ele não fala de oratória, ele não fala qual seminário ou denominação o líder ele tem que ser. Ele começa pelo caráter. Porque a liderança não é apenas direção, ela é referência. O líder não apenas ensina a verdade, ele encarna a verdade, deve encarnar a verdade. Quem faz parte da liderança dessa igreja ou já esteve em alguma reunião com o pastor Jefferson, certamente já ouviu ele falar sobre o martírio de servir a Deus servindo pessoas. E ele até brinca, né? Bem-vindo ao martírio. Mas ele também fala sobre outra coisa, sobre o dever que nós temos, daqueles que se engajam no reino, sobre o dever que nós temos de modelar pelo exemplo. E é exatamente isso que o texto está nos ensinando aqui, que o líder ele deve encarnar a verdade. E é exatamente assim que a comunidade, a igreja, ela é organizada. Pessoas são protegidas por líderes íntegros, de bom testemunho. Famílias são influenciadas por exemplos consistentes. E a igreja ganha estabilidade, porque há coerência na liderança. Mas aqui entra um perigo muito sutil, nosso, quanto membros, quanto participantes, porque muitas das vezes nós queremos escolher líderes dos nossos sonhos. A gente quer escolher não pelo padrão de Deus, mas por aquilo que a gente acha que é conveniente, pelas nossas preferências, e preferências essas moldadas pela cultura que nos cerca. A gente valoriza quem é sociável, quem se comunica bem, quem é agradável, quem torce pelo Santos Futebol Clube. Brincadeira, isso aqui é brincadeira, um exagero. Mas quem vai bem no churrasco, quem é agradável, quem é fácil de gostar. E sem perceber, nós queremos escolher líderes segundo os nossos próprios afetos, segundo a nossa própria imagem e semelhança. Mas uma verdade que esse texto nos revela aqui é que Deus ele não organiza a sua igreja por meio de afetos, por meio de afinidade, ou por meio das expectativas que nós trazemos até a comunidade, mas ele organiza por meio de líderes cujo caráter foi formado pela verdade do Evangelho. E só isso é capaz de sustentar a comunidade. Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu um pouco sobre isso no livro Vida em Comunhão. Nós estudamos esse livro em uma das temporadas do PG. Ele diz o seguinte: aquele que ama mais seu sonho de comunidade do que a própria comunidade, destrói a comunidade. Isso é muito sério. Isso não é teoria. Isso é experiência prática da vida da igreja. Quando vivemos o que ensinamos, a segurança, a confiança, há crescimento saudável. Mas quando existe uma distância entre o discurso e as nossas ações, pessoas se frustram, famílias se confundem, a fé perde a credibilidade. Porque ninguém é edificado por um discurso sem vida. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 9. Qual é a verdade que o líder precisa estar apegado, ensinar a comunidade a se apegar? No verso 9 ele vai dizer que o líder precisa estar apegado firmemente à mensagem fiel. Não é alguém superficial, não é alguém influenciado pela cultura, por afetos ou por aquilo que acha que os outros tenham que fazer, mas é alguém firme, submisso à verdade revelada por Deus. Essa é a autoridade máxima entre nós, o evangelho do nosso Senhor. Porque aqui está o eixo da comunidade, que organiza a comunidade. Líderes que vivem a verdade, sustentam a verdade. E tudo isso tem um propósito na mão de Deus, porque o propósito é justamente esse. Líderes que vivem a verdade, que sustentam a verdade, precisam ser capazes de encorajar e de refutar. Encorajar quem? Os que estão firmes, que já caminham no Evangelho, que são maduros na fé. Mas sustentar quem? Os que estão fracos,
Os que chegam aqui aos domingos manquejando, porque eles estão lidando com situações difíceis dentro dos seus lares, nas suas casas. Pessoas que estão lidando com situações das mais complexas e que às vezes não têm nem perspectiva. Líderes que precisam corrigir erros de pessoas que estão em pecado. Líderes que precisam proteger a igreja contra os falsos enganadores. Isso não é só sobre quem está no púlpito, tá, meus irmãos? Muito menos sobre quem está no time de louvor, no Connect, na comunicação. Em alguma medida, todos nós que viemos e frequentamos a igreja, também estamos influenciando alguém. Dentro de casa, no discipulado, no relacionamento que a gente tem. Então, a pergunta, ela deixa de ser meramente institucional, se torna pessoal, encontra o nosso coração. A nossa vida facilita ou dificulta a fé de quem está perto de nós? Não precisa me responder, mas avalie comigo à luz do texto bíblico, porque a verdade não governa. Quando a verdade não governa a vida, ela não apenas deixa de organizar a comunidade, mas ela também abre espaço para o erro. E é exatamente isso que o apóstolo vai expor a seguir. E esse é o meu terceiro ponto. A verdade que expõe a falsidade. Isso no versículo 16, se vocês puderem acompanhar comigo a leitura. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. A fé cristã, ela nunca foi pensada para ser algo superficial. Esse nunca foi o plano de Deus. De ser algo de aparência ou algo que a gente adiciona à nossa agenda nos domingos ou durante a semana. O cardeal José Tolentino Mendonça, ele vai dizer que a fé não é um ornamento da vida, não é um enfeite, é uma forma de vivê-la realmente, é uma forma de habitá-la. Mas é exatamente aqui que o apóstolo Paulo ele está expondo o problema para a gente. A partir desse contexto, a gente acabou de ler, essas pessoas afirmam que conhecem a Deus, mas as suas ações dizem o contrário. O que tem aqui é profissão de fé sem transformação, é discurso sem evidência, é confissão sem submissão à verdade. É uma contradição de vida, gente, porque eles sabem, eles falam, eles se vestem como tal, mas vivem como se isso não fosse verdade. Como Judas, o discípulo que caminhou com Jesus, ouviu os ensinamentos, viu os milagres, mas no fim negou aquilo que ele dizia seguir. Ele estava presente, mas ele não foi transformado. Isso é sério, isso é tratado com severidade na palavra de Deus. E essa contradição de vida não é apenas teológica, ela é confessional, mas ela também é vivida no cotidiano, na jornada da vida. Sabe como? Quando nós cantamos sobre confiança, mas vivemos ansiosos com as contas de casa. Quando nós dizemos que Deus ele é suficiente na nossa vida, mas vivemos como se tudo dependesse de nós. O nosso esforço, as nossas decisões, a nossa necessidade de controle. Quando a gente fala de graça, a gente ama a graça, a gente se emociona e a gente chora. A graça que alcança um pecador tão cruel como eu. Mas quando a gente olha para o lado, a gente endurece o nosso coração ao falar com pessoas, ao lidar com pessoas que a gente considera pessoa difícil. E o perigo disso é que tudo isso começa a parecer normal. Mas isso não para em nós. Isso afeta indivíduos. Isso afeta famílias inteiras, conforme diz aqui no verso 11. Afeta lares. Porque a fé que não transforma se torna destrutiva. E esse texto está expondo o que, meus irmãos? A falsidade. Está confrontando as coisas que precisa confrontar dentro de nós. E diante disso a gente precisa ouvir a voz de Deus, que diz, que nos chama, mas Ele nos chama não para sustentar uma imagem. Ele nos chama para viver sobre o governo da verdade.
Ele nos chama para mudar o nosso coração de dentro para fora. Não para parecer transformado, mas para ser transformado por Ele. Eu preciso dessa transformação. Vocês precisam dessa transformação. Todos nós precisamos. A fé bíblica não é medida por aquilo que a gente discursa, por aquilo que a gente fala, nem pelos nossos atos de caridade no trânsito, na Praça da Sé, mas por aquilo que nós vivemos. A pergunta é: quem está governando o seu coração? Se pergunte hoje. Você tem evidências de um cristão transformado? Porque hoje, na nossa cultura, é até bonito dizer: eu sou cristão. Agora mostre as evidências disso. Mostre se você é piedoso. E talvez o ponto mais honesto aqui não seja se perguntar se existe incoerência em nossa vida cristã, mas reconhecer aonde está essa incoerência, porque é aí que a verdade precisa entrar e precisa transformar. Vocês se lembram da festa do Júnior, né? Muito cômico esse episódio. Aquela festa, meus irmãos, não era para celebrar, e isso estava na cara, era para revelar. E é exatamente isso que a verdade faz conosco. É exatamente isso que esse texto está fazendo. Ela está revelando o que está desalinhado dentro de nós, está expondo a nossa incoerência com aquilo que a gente faz, com as nossas ações. Mas a verdade, ela não expõe para destruir, ela expõe para transformar. Porque se ela apenas revelasse, todos nós estaríamos condenados, ninguém escaparia. Mas Deus, Ele não apenas expõe a sua verdade, Ele age. Ele envia Cristo Jesus, e Jesus, o único que nunca viveu uma versão editada de si mesmo. Jesus que gabaritou em todas as esferas da vida, que não apenas discursou sobre a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vem até nós para nos encontrar nessa condição, e Ele foi tratado como culpado, para que nós pudéssemos ser transformados pela verdade de Deus. E Ele toma sobre si, meus irmãos, a nossa vida desalinhada, desajustada, a nossa vida que em muitos cantos existe falsidade, para produzir em nós perdão e também transformação. A verdade de Jesus, ela tem esse poder de transformar o nosso interior. A gente não precisa montar uma imagem, viver de aparência. Jesus, Ele conhece realmente quem nós somos. Então, conselho: pare de sustentar uma versão editada de si mesmo. Saia da zona da aparência, se esse for o seu momento de vida. Deus não trabalha com versões editadas, Ele trabalha com verdades expostas. O convite dessa palavra dura, difícil, é de graça. Vamos nos render a esse Deus, para que Ele não apenas governe, mas de forma real, concreta e progressiva, Ele governe com verdade o nosso coração. Amém? Crendo nessa palavra, confiando na sustentação de Deus em nossas vidas, no amor e na misericórdia dele, eu te convido a orar comigo esta manhã. Curve a sua cabeça e feche seus olhos. Pai, obrigado por esse texto, obrigado por essa palavra que coloca a gente num lugar que o Senhor deseja tratar algumas coisas. Que nós possamos, Senhor Deus, acolher isso em nosso coração. Que em alguns exemplos que foi colocado aqui, que a gente possa olhar para a nossa vida e ver que a gente precisa da sua verdade, que a gente precisa do teu trabalhar no nosso íntimo, no nosso interior. Por isso nós clamamos esta manhã: forma o nosso interior segundo a tua mensagem, segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Senhor, de modo tal que a gente seja capaz de vir para a comunidade sustentados por aquilo que tu és. Trabalhe em nosso coração com o Espírito Santo, e que nós possamos, Senhor Deus, servir na comunidade com firmeza, Senhor Deus, com apego à mensagem fiel do Evangelho. Que
Que a gente chegue aqui, Senhor Deus, e possa, Senhor, ser conduzidos com piedade, possa de forma reverente te obedecer, servir a Deus servindo pessoas, e que, Senhor Deus, nós possamos viver no cotidiano da vida, depois que sairmos por essas portas, Pai, olhando, Pai, para onde a gente precisa lançar a Tua verdade, porque existem cantos escuros, existem cômodos que a gente não quer que o Senhor acesse, mas nós pedimos que o Senhor entre esta manhã, que o Senhor transforme essa manhã, mude o que precisar mudar de lugar e transforme o nosso interior, a nossa vida de dentro para fora, de modo que a gente possa te glorificar em tudo e ser mais parecido com Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.